maio de 2022. Começamos a gravação, vamos gravar para aqueles que não podem estar, que já avisaram que gostariam de poder ter acesso à gravação, então vamos gravar a partir de agora. Então, para aqueles que não acompanham mensalmente, né, o Corpo em Cena, eu gostaria, antes de mais nada, de apresentar rapidamente como é que é o funcionamento, né, desse seminário, né? Esse é um seminário que se propõe a transitar entre psicanálise, arte, ética psicanalítica e, consequentemente, política, né? Através de duas modalidades. Uma é num estudo continuado, né, sobre textos lacanianos e textos de autores no campo da arte e da estética, e na modalidade essa que estamos vivenciando agora, nesse momento, que pelo menos 2 vezes no ano, a gente convida artistas para virem conversar conosco e contar um pouco dos seus processos criativos, né? Nesse mês de maio, nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade da presença do clã. O clã que está presente em Porto Alegre, que vieram para participar do 16º Festival do Palco Giratório do Sesc, né? Esse espetáculo Clã, desde a sua estreia em 2018, que justamente nessa época nesse ano, ganhou o prêmio, vários prêmios açorianos, né, de melhor espetáculo, melhor direção, melhor coreografia, melhor bailarina e destaque em dança contemporânea, né? Esse espetáculo, ele vem justamente nos inspirar sobre a função do artista, né? Como Lacan nos dizia, o artista que nos dá acesso ao invisível, ao inaudível, ao inominável, nos dá acesso à presença do inconsciente, nos põe em contato com o inconsciente, através das aberturas, né? Dos seus enigmas que ele apresenta. Se antes mesmo da pandemia a gente já se sentia num certo emudecimento do corpo, né? Com a pandemia isso ficou pior ainda, né? Emudecer o corpo é silenciar o sujeito do inconsciente. Então, obras como essa e tantas outras que estão no palco giratório, né, estão proporcionando para nós coisas fundamentais, momentos fundamentais, no sentido de devolver a potência de criar e dar a voz a esse vulnerável, né, a esse finito que o corpo representa, que é indecifrável. Só a arte pode, vamos dizer assim, nos apresentar, nos colocar em contato. Então, o trabalho do clã mostra que uma das maneiras de silenciar o corpo é idealizá-lo. Vocês vão ver que esse trabalho traz essa ideia de que o corpo, na medida em que ele é finito, né, cada um tem a sua história, isso justamente renova o desejo de criar. Então, não é um corpo idealizado do bailarino clássico, mas ao contrário, né? É o corpo humano que, sim, pode ter a sua história, pode ter o seu tempo, a sua finitude, e justamente por isso pode criar, né? E é uma criação em conjunto e em cima dessas histórias pessoais de cada um deles e também do grupo como um todo. Então, a leitura que eu fiz desse espetáculo e as aproximações com os conceitos psicanalíticos é uma de muitas possíveis, né? Não vou colocá-las aqui para não dar um spoiler do espetáculo, que vai estar sendo apresentado para vocês no Teatro Renascença, no dia 21 e 20, no dia 20 e 21 de maio, sexta e sábado da semana que vem, tá? Mas, se vocês acessarem a revista da POA, Psicanálise e Espírito do Nosso Tempo, do volume 2,
Ali tem um texto da minha autoria justamente sobre esse espetáculo, Clã, Corpos Marcados pela Dança. Ali é uma das leituras possíveis que fiz com muito gosto, vamos dizer assim, quando pude assistir o espetáculo. Então, quero agradecer imensamente a todo o grupo do clã que suspenderam o valioso e escasso tempo dos ensaios aqui em Porto Alegre, para estarem conosco aqui hoje. E para que esse agradecimento fique efetivado, eu vou lembrar para vocês que existe um Pix, um Pix que recebe contribuições espontâneas, tá, de todos vocês, e o Pix eu vou colocar ali no chat, é laurenlautert@hotmail.com. Eu coloco ali e vocês podem fazer as contribuições tão valiosas nesse momento em que os artistas estão, enfim, tão esquecidos, né? Tão, bom, achatados pela nossa política atual. Então, vou passar a palavra para o Edson, para que ele possa, então, também fazer uma pequena introdução, para depois, então, nós podermos escutar os processos criativos dos nossos artistas. Edson. Obrigado, Ângela. Bom dia a todas, todos vocês. Muito obrigado pela presença, né? Uma presença ainda virtual, à distância, né? E o nosso seminário chama Corpo em Cena. A gente tem feito esse esforço como fazer cena, né, nesse outro contexto, né? E agradecer muito, né, o Alex está aqui, né, a Luciana e a Lauren, né, que estão aqui conosco. Né, vocês estão, depois vamos falar um pouquinho, né, no meio de uma preparação do ensaio, né, para esse espetáculo aí que vai ser um dos destaques, né, dessa jornada aí de dança e teatro em Porto Alegre. Mas vocês vão estar em Rio Grande também, depois vamos falar, vão estar em Canoas, quer dizer, vai ser uma maratona, né, mas muito feliz assim de a gente poder ter esse momento, né, isso um pouco como a Ângela falou, né, já que nós estamos vivendo um tempo, né, de um corpo fora de cena, né, ou seja, um corpo saindo de cena, né, a situação tão difícil que ainda a gente não conseguiu processar e vai demorar muito tempo, de muita perda de espaço, né? E vocês, né, tive a chance, né, de também ver esse espetáculo em 2018, né? Estou curioso porque eu sei que, enfim, vai ter algumas modificações, mas nada substitui, né, a presença, né, e poder ver esse espetáculo de perto. Então, desde já, um super convite a quem está aqui, que não conhece, né, que vão ter a chance, né, de assistir aqui em Porto Alegre, né, é 2021, né, João? Isso. Bom, eu vou Sexta e sábado. fazer só duas anotações, porque esse é um momento raro assim que a gente pode ter de entrar um pouquinho nos bastidores de um trabalho, né, na complexidade de um trabalho, né, como que se estrutura uma ideia, né, como que se dá forma a uma ideia, né, como um pouco a Ângela falou, né, de dar alguma visibilidade a esse invisível, a esse impossível, a esse inaudito. Então, acho que hoje a gente vai ter um pouco essa chance enfim, de ouvir, né, vocês e saber um pouco mais de detalhes, né, do que é o texto, né, a escritura, a gramática de um espetáculo tão complexo como esse. E o que eu acho bem importante, assim, que eu traria assim duas ideias, né, é de que a gente sabe que o eu ele é permeável ao espaço, né? Isso é uma ideia que vai inspirar inclusive o Lacan a escrever a Etapa do Espelho. Ou seja, quando tu muda o contexto de espaço, a gente muda as condições de subjetividade, né? A gente não é o mesmo num espaço X e num espaço Y. E eu acho assim que o espetáculo de vocês, né, pelo que eu pude ver, ele amplia muito essa ideia de espaço, né?
Então, acho que tem um pouco essa ideia de poder acionar novas imagens, novos significantes, novos movimentos, né? Me causou muita surpresa, assim, quando eu vi, né? Que eu já tinha ouvido falar, mas realmente foi uma surpresa, assim, pela multiplicidade, assim, de leituras, né? Possível do espetáculo. E eu estava comentando, né? Um pouco aí, até com o Alex e com a Ângela, que esses tempos eu encontrei e eu vou finalizar com essa imagem, assim, que eu achei bem bonita, um seminário que o Lacan fala sobre o Joyce, né? James Joyce, que é um seminário sobre o sintoma, que é muito bonito, né? Onde ele se dedica justamente a pensar que obra é essa, né? Que estraçalha a linguagem, que trabalha com fragmentos, né? Que trabalha com esse excesso, né? E que eu vejo um pouco isso no trabalho de vocês. Ele usa um termo ali, condensação, né? Então, que é um pouco o princípio, né, que o Freud vai trabalhar da linguagem, né, o deslocamento e a condensação, né? Mas ele vai colocar esse termo condensação. Achei tão bonito e eu acho que tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem, né? Como poder trabalhar esse movimento, né, a partir do fragmento, né, a partir do detalhe e dar isso um aspecto muito singular. Então, como nós estamos precisando disso, né, esses tempos em que um achatamento da linguagem, né, um empobrecimento da linguagem, né, de tudo que a gente está vivendo, parte no mundo com a pandemia, mas sobretudo no Brasil, né, com a política absurda e violenta, né, que ataca inicialmente a arte, ataca a cultura e ataca a linguagem. Então, nós estamos tendo a chance de uma resposta. Eu acho que a melhor resposta é essa, né, com um trabalho com força, né, é devolver essa pulsão de vida, essa beleza também que tanto a gente precisa para viver. Então é isso. Então, muito obrigado assim por essa chance, né, de conversa. Isso é um aperitivo do espetáculo, que é o mais importante, né, que é a chance que a gente vai poder, né, de vê-los ao vivo e poder, talvez aqui algumas pessoas a gente se encontrar. E vamos lá. Então, hoje uma conversa super aberta aqui, o nosso espaço, né, é uma sala de reunião, né, pequena, entre amigos. Então, depois se sintam super à vontade, assim, de perguntar, de trazer questões, de trazer associações. Nós vamos ver algumas coisas, algumas imagens, né? O Alex, a Lauren e a Luciana vão falar um pouquinho, mas depois vai estar aberto a conversa, né? Por uma condensação compartilhada, tá? Muito obrigado, então. Então, passo para o Alex, né? E aí a gente vai dando seguimento aí, né? Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Agradecer a Ângela e o Edson por esse convite. Eu tinha brincado antes que eu já estou quase pedindo uma carteirinha para a POA, porque eu acho que é a terceira vez que eu já estou participando do Corpo em Cena e é sempre um prazer poder dividir e trocar ideias com vocês. E antes de qualquer assunto e conversa, eu gostaria de começar, então, mostrando um vídeo, uma montagem de fotos. São fotos de ensaio apenas, foi proposital mostrar apenas ensaio, realmente o bastidor. Nessas fotos tem alguns ângulos que o público normalmente não vê, porque o fotógrafo estava em cena com a gente, então eu também acho interessante esse ponto de vista, de ver de um outro ângulo. Então, eu vou começar com esse vídeo, depois a gente conversa, vou apresentar a equipe do espetáculo e apresentar cada um de nós. Então, até daqui a pouco. Eu vou dividir aqui a tela.
Olá. A gente resolveu começar mostrando essas fotos e realmente uma homenagem ao Cláudio Etches, fotógrafo de Porto Alegre que infelizmente faleceu esse ano. Uma, uma perda para a cultura e para o cenário das artes de Porto Alegre. Então a gente estava até meio emocionado, a Luciana chorando. Se abanando porque já começou a chorar. E eu acho que é um registro muito significativo essas fotos do Cláudio, que mostra realmente todo o bastidor e o ensaio do nosso espetáculo, da criação. E eu conheço o Cláudio desde os meus, acho que 10 anos, porque ele começou a fotografar na academia da Marina Fedoseyeva. Então, ele sempre foi muito amigo, muito próximo, então faz falta. Ele vai fazer muita falta, o olhar dele. E então, falando desse... Depois a gente volta um pouco nas fotos e tudo mais. Falando do espetáculo Clã, eu gostaria então de começar apresentando a equipe. Eu sou o Alex, eu sou bailarino, coreógrafo e fiz a concepção do espetáculo em estreita colaboração com todos os bailarinos criadores. Eu comecei a dançar tarde em Rio Grande, a minha formação em artes plásticas, e paralelamente eu fiz dança. Eu comecei a dançar em 93, e em 98 eu comecei em Rio Grande com a Heloísa Bertoli, minha mãe da dança, onde eu fiz do clássico ao sapateado, dança contemporânea, moderno, jazz. Tive toda uma formação com ela. Depois eu vim para Porto Alegre e dancei no Baleto, na companhia Baleto, e com a Jussara Miranda, da Move. E em 2003 eu estava indo para a França para ficar apenas 6 meses e estou lá até hoje. Destino ficar... Aí passei numa audição numa companhia que se chama Fleur de Peau, onde eu dancei vários anos, e eu sou um artista que a gente chama intermittent do espetáculo, que é uma função que existe na França, que seria, a grosso modo, um seguro-desemprego para artista, que dá a possibilidade da gente sobreviver, um apoio à cultura e aos artistas. Dancei por várias companhias e coreógrafos, criei uma companhia junto com a Lu, lá em Paris, que se chama LDA, Linha Dária, e mais atualmente criei uma outra associação que se chama A l'Envers, com uma amiga atriz e diretora, que se chama Xuca Toledo, e a gente acabou de comprar um espaço de criação que se chama Caravana da Arte, que vai estar abrindo as portas em setembro desse ano. Era uma antiga escola de dança, onde a gente está renovando e criando realmente um espaço de criação para acolher companhias da França e do mundo. A palavra-chave desse projeto é criação. A gente vai estar trabalhando com ateliê de arte, dança, música, teatro, artes plásticas, sempre com o objetivo de apresentar alguma forma no final, criar. Então, passo a palavra para a Luciana, que é bailarina. Então, eu sou a Luciana Dariano, eu comecei na dança bem cedo. Eu tenho 57 anos, eu comecei a descobrir a dança aos 8 anos, então, desde então, a gente sabe que a infância e a adolescência e a vida adulta é sempre diferente. De um modo geral, ela é diferente dos outros amigos, né, que não fazem parte, assim, é sempre um pouco diferente. Mas, enfim, eu, em 2005, 2004, na verdade, nós fomos para a França, eu e o Zé, o meu marido, que está ali em cima, o José Ibanez, nós fomos para a França, nós ficamos 11 anos lá, voltamos para Porto Alegre, ficamos 4 anos, que foi nesse ínterim que a gente fez o clã, e em 2020, em agosto de 2020, em plena pandemia, nós voltamos para a França, que já existia a possibilidade de a gente ter um espaço lá de trabalho, de criação, então isso me moveu de novo. A gente gosta de se mudar, né? Eu e o Zé, a gente acaba sempre se mudando, é uma loucura, mas enfim. Então faz 13 anos que a gente está nessa, né, mais lá do que aqui, e agora estamos lá de novo. Eu comecei a minha vida toda, praticamente, eu dancei balé clássico muitos anos, com a Marina Fedoseyeva, com Walter Arias, Tony Petzold, e depois eu comecei a dança contemporânea com a Jussara Miranda, com quem eu trabalhei muitos anos, acho que uns 20 anos,
é onde eu conheci a Lauren também, em função da dança, a gente se conheceu graças à dança, né? A dança, na verdade, me deu os melhores amigos da vida. E... Emocionada. E... Respira. A gente está vivendo uma semana bem tumultuada por tantas coisas que aconteceram e de poder juntar as pessoas e trabalhar com pouco tempo. Então, a gente está bem assim, à flor da pele. E, enfim, e tá bom, tá ajudando esse encontro, porque daí a gente consegue chorar, né, Laurinha? Bom, mas o que mais? Mas é isso. Eu sou bailarina, professora, sempre dei aula, desde muito cedo. E sou co-criadora também do clã. De uns anos para cá, eu comecei a ter vontade de criar, que até então eu sempre fui intérprete. E de uns anos para cá, eu comecei a ter vontade de criar também. Então, isso tem me acompanhado, esse desejo de criação. Acho que é isso. Antes de passar a palavra para a Lauren, para ela poder se apresentar, normalmente toda a equipe do clã estaria aqui, está faltando um outro bailarino, o Rui Moreira, e faltando o Aldo de Banhos, que é músico. Infelizmente, eles tiveram um imprevisto, talvez eles consigam ainda aparecer até o final. A nossa cenógrafa e figurinista também teve um imprevisto, depois eu conto, por isso que a gente está nesse momento um pouco sensível. Mas, infelizmente, eles tiveram um imprevisto e a gente não pôde estar toda a equipe aqui. Passo a palavra para a Lauren. Peraí que eu sou nova aqui nisso aqui, peraí. Tá ótimo, Lauren. Então, tá ótimo. Bom dia a todos. Eu sou a Lauren Lauter, sou bailarina, danço o clã com o pessoal todo aí. Eu comecei a dança clássica aos 8 anos, que nem a Lu, e na Maria Cristina Fragoso, né, minha grande mestra, e fui até meus 30 e poucos só no clássico, até que eu conheci a Lu, que dava aula lá no balé, no Balé Estúdio, e ela chegou para mim e disse, quem sabe tu não gostaria de conhecer a dança contemporânea? Bom, se a minha musa diz que eu poderia conhecer a dança contemporânea, eu vou atrás dela, né? A Lu sempre foi a minha musa. Então, ela me apresentou a Jussara Miranda, comecei a dançar e a me apaixonar completamente pela dança contemporânea, e integrei o Movere junto com o Alex e com a Lu, foi lá que a gente se conheceu, como a Lu falou, só que a gente teve um pouco espaço, né, de tempo juntos, assim, porque foi de 98 a 2000, né, 2000 o Alex já partiu, a Lu também, a Lu um pouquinho antes, talvez, né, Lu? Mas nesse pouco espaço a gente fez uma amizade muito boa, muito forte. A gente saía todas as noites para conversar e para bolar, para conversar. Era mais para conversar mesmo, né? Depois do ensaio. E passou um tempo e eu continuei dançando então com a Jussara Miranda até 2013. Daí eu tive uma fratura no pé, me acidentei, tive que ficar sem dançar por uns 3 anos. E 2017 esses dois me voltam, conversamos de novo, batemos aquele papo gostoso e tal, vamos fazer alguma coisa? Vamos, nem que seja virtual, né? E aí surgiu o clã. E aí estamos aí até agora, né, Lu? Né, recém começando, eu espero. Recém começando, essa é a ideia. É um resumão, fiz um belo resumão assim, de tudo. Mas é isso aí. Aí, como a Lauren disse, só uma retificação, Lauren. Na verdade, a gente começou em 99 na Movere, eu fui embora em 2003. 2003, tá. Não, 2003. Eu comecei em 98 e daí depois de 2003. Okay. Foram anos de pastelina e cerveja depois do ensaio. Exatamente. E como vocês perceberam, então, a Lauren e a Lu contaram, a gente se conheceu na Movere, justamente nessa companhia, dançamos um tempo junto, e em 2017 a gente já estava morando na França, e a gente estava de passagem em Porto Alegre, a gente se reuniu para almoçar juntos, e a gente estava do lado do Teatro São Pedro, e a gente fez uma foto, esse é bem o histórico mesmo de como começou, a gente fez uma foto no Teatro São Pedro, e lançamos nas redes sociais, apenas escrito, primeiro dia de ensaio, e fomos almoçar. Pretenciosos, né? Não tinha nada. Com outro amigo, o Francisco Pimentel, o Chico,
que eu explico já todo o processo. E aí a gente foi almoçar e a gente disse, quem sabe a gente faz alguma coisa junto, eu acho que a gente ainda tem coisa para se dizer e para dividir com o público. Vamos criar um espetáculo? E aí eu voltei para Paris e a gente passou um ano trocando figurinha online, se trocando músicas, ideias, possibilidades, e em 2018 a gente se encontrou presencialmente para criar o espetáculo. Que a gente conseguiu um apoio da CE na época. A gente tinha espaço, que era fundamental, né? O espaço de criar. Criação. E então, inicialmente, o espetáculo, nós éramos 4 bailarinos que já se conheciam, porque todos tinham dançado na Mobile e cada um depois teve seu percurso. E o espetáculo, realmente, ele foi uma vontade de estar em cena novamente. Partiu dessa vontade de dividir, de contar histórias e sensibilizar o público e nos sensibilizar a nós mesmos, porque, como vocês viram, são percursos e admirações. A Lauren falou a musa, claro. A Luciana também foi minha musa, a Lauren. Então, são admirações, nós tínhamos admirações um pelo outro e a gente tinha muita vontade de dividir isso com o público. Eu disse inicialmente nós éramos 4, porque o Francisco também tinha dançado, mas como eu falei, a gente passou um ano inteiro trocando figurinha e possibilidades, e quando a gente se colocou junto na sala, depois de uma semana de ensaio, o Francisco chegou para a gente e disse, olha, gente, eu acreditei que seria possível, mas eu acho que o palco não é mais para mim. Eu achei que seria possível, ele passou um tempo sem estar no palco, e a gente, num primeiro momento, foi um choque para o clã, porque a gente tinha passado um ano inteiro trocando ideias, e quando a gente estava na prática... Concebendo algo para 4, né? Concebendo exatamente um espetáculo para 4, e uma semana depois da primeira semana de ensaio, ele disse que não era para ele. Então, foi um baque, a gente disse... Ok, respeitamos o Chico, a vontade dele de não estar em cena, mesmo se a gente tinha concebido para 4 pessoas, e a gente disse, bom, agora a gente vai criar esse espetáculo, porque a gente tinha essa vontade. Eu lembro que a brincadeira até foi, vamos criar alguma coisa esperando Godot, esse personagem que nunca vai aparecer, esse 4º personagem que nunca vai aparecer. A ausência dele virou uma presença no espetáculo, né? Isso é bem claro. Esse 4º personagem, ele virou, que nunca apareceu, ele virou realmente uma presença. Muitas cenas foram criadas na espera desse 4º personagem. Se vocês forem assistir o espetáculo, vocês vão entender. Sim. Então, a criação foi em 2018, a gente estreou em 2018, então, com 3 personagens. O Aldo de Banhos, que é músico, que fez a trilha sonora do espetáculo, ele tem uma participação também em cena, então, em algum momento, nós somos 4 em cena. A Margarida Rache é a nossa figurinista, o Fernando Ochoa, nosso iluminador, e a Carlota Albuquerque, que é diretora... que é uma dramaturga muito importante. Aqui de Porto Alegre. A gente convidou ela para fazer um olhar externo, como eu falei, como a concepção, eu tive a concepção do espetáculo, mas eu também estava em cena. Para mim era bem complicado fazer esses 2 papéis, estar em cena e fazer o olhar externo. Então a gente convidou a Carlota, que é uma pessoa que a gente admira e também confia muito, para que ela pudesse dar esse retorno para a gente, que foi de extrema importância. Sim. O olhar da Carlota, se a concepção do espetáculo hoje em dia ele é assim, tem muito também do olhar da Carlota. E ela continua fazendo, né? Ela está junto conosco nos ensaios, ela está presente. Para nos dar esse retorno. E o espetáculo, então, em 2018, ele foi para a cena, e naquele ano ele ganhou os prêmios, como a Ângela já falou, o Prêmio Açorianos, que é um prêmio de reconhecimento da cidade, que eu acredito que vocês conheçam, de melhor espetáculo, direção, coreografia. A Lu ganhou bailarina, a gente ganhou um prêmio de destaque de dança contemporânea e um prêmio também especial da RBS TV. De filmagem e divulgação, que foi bem importante. E eu acho que o prêmio também de destaque foi engraçado, porque tem uma fala, quando a gente recebeu o prêmio, tinha uma fala que eu achei importante de ressaltar, que esse espetáculo ele foi criado com bailarinos maduros. Somos todos maduros. O mais jovem tem 47. e eu acho que faz toda a diferença, e foi, como eu falei antes, foi dessa vontade de estar junto, desses corpos que são modificados pela dança. A gente
desde cedo começou a dançar, então, obviamente, a gente tem traumatismos, Com as suas lesões seus percursos, nos corpos, então são outros corpos que estão falando, que estão lá contando outras histórias, não é a virtuose mais de quando a gente começa com 17, eu, no caso, comecei com 18 anos e queria colocar as pernas aqui em cima e fazer 5.000 piruetas, é uma outra história. O nosso corpo, hoje em dia, conta uma outra história. E eu acho que isso que é importante, porque quando a gente falou assim, não, a gente vai contar a nossa história, o nosso encontro, o nosso percurso tem muito de autobiográfico, isso é uma coisa que eu fiquei pensando bastante também, porque está um pouco na moda falar, autobiográfico. Eu acredito que todos os trabalhos, eles são biográficos já. Para um artista plástico, para um músico, o que tu coloca em cena está falando de ti. Obviamente, com o trabalho autobiográfico, tem uma pesquisa direcionada, né, de pesquisa no teu percurso, na tua biografia, mas qualquer espetáculo que seja ou não autobiográfico, ele vai estar falando da gente. O que tem no Clã, e isso foi uma coisa também que eu falei bastante com a Ângela e com o Edson em outras vezes, é que a cada vez que a Ângela nos convidou para participar e que eu faço esse olhar, que eu crio essa distância do espetáculo do Clã e que eu revejo o Clã. A gente enxerga mais coisas dentro. A cada vez eu enxergo mais coisas e digo, gente, tá, sabe, se for analisar, ainda estou falando na Apoa, com psicólogos, se for analisar, o Alex está ali, o Alex está em cena, assim, muitas coisas, as ideias, claro que as ideias são modificadas, porque tinha uma proposta minha, que tinha uma ida e volta com os bailarinos, né? Eu propunha alguma coisa, eles me retornavam, então está misturado de muitas ideias e muitas histórias pessoais, mas o espetáculo fala da gente, ele fala desses encontros, obviamente também de uma forma fictícia, tudo mais, mas está falando da gente. E então, isso foi tudo em 2018, a criação. Em 2019, a gente retornou em cartaz. E nesse ano, o Francisco nos pediu para retornar, se ele podia retornar em cena, porque ele achava que ele estava agora pronto para estar em cena. A gente, num primeiro momento, eu fui um pouco reticente, dizendo, o espetáculo já está criado, já está fechado. E depois de um tempo, sei lá, uma semana depois que ele tinha pedido, a gente disse, não, ok, o espetáculo, porque inicialmente já era para 4, e aí em 2019 o Francisco fez uma participação, foi mínima, mas ele fez uma participação no espetáculo. E agora, a gente ficou 2 anos parados por causa dessa pandemia que parou o mundo, e a gente retoma agora, pelo convite do SESC, que a gente já participaria lá em 2019 do Palco Giratório. 2020. Sim. E aí o Palco Giratório nos convida, então, para retomar agora em 2022. Só que em 2019, quando a gente apresentou o espetáculo, a gente fez um bate-papo com o público no final do espetáculo e tinha na plateia o bailarino Rui Moreira, que está morando aqui em Porto Alegre agora, mas bailarino conhecido, que dançou durante anos no Grupo Corpo, fora outras experiências com a própria companhia dele, e ele estava na plateia, e nesse bate-papo, antes do bate-papo, na verdade, em 2019, quando a gente retomou o espetáculo, eu disse, menina, porque eu estava lá em Paris, eu disse, eu acho que eu preciso ser substituído, porque eu não gostaria de bloquear o espetáculo, eu acho que esse espetáculo tem que circular, e por questão de agenda, às vezes não seria possível eu vir para Porto Alegre, eu disse, eu acho que a gente precisa de um outro bailarino que me substitua, para que vocês possam circular. E aí, em 2019, quando a gente retomou o espetáculo, a gente convidou, a gente tinha uma lista de alguns bailarinos que a gente gostaria de convidar, entre eles estava o Rui Moreira, que a gente não ousou, em 2019, convidá-lo, e a gente convidou um outro amigo, que aprendeu todo o espetáculo para possíveis temporadas. E depois que a gente estreou em 2019, a gente se disse, não, obrigado, foi o Mariano Neto, bailarino, que me substituiu, não, ele apenas aprendeu todo o meu personagem. A gente disse, não, se o Clã for apresentado, ele só pode ser apresentado com a equipe original.
não tem substituição. Porque se houver uma Vai ser outra substituição, coisa. vai ser um outro espetáculo. E se a gente não quer tinha porquê. apresentar o clã, ele só pode ser com o elenco original. Se tiver uma impossibilidade de algum dos bailarinos, a gente não apresenta o espetáculo. Este espetáculo clã vai ser sempre com este elenco. Porque se aparecer uma outra pessoa... são outras histórias, são outras histórias, memórias, é outra memória. Por mais que ele venha aprender o meu papel, tem todo um subtexto, tem toda uma história que mesmo, por mais que eu possa contar, ou as meninas, no caso, se precisassem substituir uma outra bailarina, fosse contar, não é a mesma vivência. Daria um outro espetáculo. Então, a gente optou por guardar a equipe original, sempre, para apresentar o espetáculo. Mas, então, nesse 2019, quando a gente estava apresentando o espetáculo, a gente fez esse bate-papo, o Rui estava na plateia, e ele manifestou, ele trocou ideias com a gente, e ele manifestou o interesse de participar do espetáculo. Ele disse, olha, o clã, em grosso modo, ele disse, o clã é um espetáculo que eu gostaria de dançar. Ele bateu na porta, como ele nos disse essa semana. Aí ele bateu na porta. A gente se olhou assim e disse, bom, o bailarino que a gente gostaria de ter trabalhado. Então, agora, em 2022, a gente chama o Rui para o espetáculo. O Rui faz parte do espetáculo. A gente também passou um tempo pensando... que personagem era esse. Que personagem seria esse? Como seria essa intervenção? Como eu disse, o espetáculo é um espetáculo que está fechado, estava fechado, entre aspas. Tinha uma concepção. Então, incluir um outro personagem... é uma forma delicada, a gente precisava pensar, porque não era só uma inserção qualquer, ela precisava ter uma coerência. Então, a gente discutiu bastante virtualmente, porque a gente estava lá e eles aqui, a Laura e o Rui aqui, e quando a gente se colocou justamente na sala para ensaiar, a gente se deu conta que... Porque a gente discutia, não, acho que o personagem tem que ser alguém muito estranho, diferente dessa família, e a gente se deu conta que, na verdade, o Rui, esse personagem do Rui, é um personagem que a gente estava esperando há muito tempo. Inicialmente, nós éramos 4. O espetáculo foi concebido para 4. O Francisco não pôde participar, não quis participar naquele momento, mas a concepção já era para 4. Então, ele já existia esse personagem. Ele não era estranho a essa família. Né? E o engraçado, quando eu digo família, porque clã, obviamente, como a própria palavra diz, clã de família, mas não é por nada que o nome é clã. O clã também é C de Francisco, de Chico, C de Chico, L de Luciana, L de Lauren e A de Alex. Então, que forma a palavra clã, e que tem tudo a ver que é essa família que... Estranha. É a família, porque a família é quem a gente escolhe para estar com a gente, não é a família de sangue, é a família que realmente a gente escolhe para estar com a gente. E o Rui, então, ele já fazia parte do nosso imaginário, esse quarto personagem já existia. Então, teve um declique nos ensaios, porque a gente disse, tá aí, não tem nada de estranho ou diferente para adaptar, para trazer, integrar esse personagem. Ele já fazia parte da nossa história. E ele também não está substituindo o Francisco, né? A ausência do Francisco continua, né? O Rui, ele entra como... A nossa brincadeira sempre é que a gente estava 2 anos esperando por ele, quer dizer, ele chegou agora, né? Ele é diferente, sim, em alguns momentos ele é diferente, porque ele não estava na família todo o tempo, mas ele tem uma estranheza, mas ele já é do grupo, ele é do clã. É aquele parente que fica anos sem voltar para casa, e quando volta, obviamente tem aquele estranhamento. Tem que se adaptar, adaptar costumes diferentes, mas ele já fazia parte dessa família. Então, de uma certa forma, quando a gente teve esse declique, acho que foi muito rápido. Assim, a gente sim, foi. Tá aí, a resposta tá aí, não tem estava nada indo por de um estranho. caminho e 2 dias depois a gente se deu conta que a gente botou, depois tirou informações, né? Como normalmente é, né, em criação. Exatamente. A gente sobrecarrega, depois vai tirando. Vai limpando. E foi bem isso, Vamos ver o que vai dar. A gente não sabe, né? A gente nunca sabe. Porque a gente ainda não estreou com esse elenco de 4 pessoas. O espetáculo ele vai estar estreando dia 17 de maio, em Rio Grande. Isso também é uma outra história bem interessante, porque eu sou de Rio Grande, eu nasci em Rio Grande, e a última vez que eu dancei lá, eu estava verificando, porque desde que a gente recebeu o convite
do Sesc para circular, o Sesc disse, vai ser Rio Grande. Eu disse, não acredito, Rio Grande é minha cidade natal. E aí a memória, assim, foi a última vez que eu dancei lá, vai estar fazendo 23 anos a última vez que eu vou dançar no palco do teatro. E onde a minha carreira começou. Eu comecei naquele palco. Então, tem muita emoção e sentimento misturado. Quando eu recebi o convite, assim, eu fiz um feedback, um filme que voltou na minha cabeça, e de saber que eu vou estar dançando lá. Então, eu já estou super nervoso de ter que voltar a dançar lá. Aí todo mundo diz, Alex, tu dança em tudo que é lugar. Eu digo, é diferente, eu tô voltando para casa, eu tô voltando para casa. E isso é louco, porque o clã é uma pequena casa, então tá tudo meio conectado. O clã é uma pequena casinha, e eu estou voltando para a minha casa 23 anos depois para dançar lá. Então tem toda uma história, um subtexto ainda contando coisas minhas que estão no palco. Então é um prato cheio. E que mais? Não. Deixa eu ver, não sei, tantas coisas, não sei, deixar o pessoal também um pouco, se quiserem falar, não sei, mas é uma só brincando um pouco, né, essa ideia de família, casa, origem, se botar o R no final do clã, da lar, né? Ou seja, o incrível, né? Essa brincadeira com as letras, né? Como o R aí caiu bem também, né? Sim, exatamente. A gente estava até brincando, porque com esse C, quando o Chico saiu, claro, e a gente disse, esse C também já faz parte, já tem alguém, é o C de Carlota, que faz o nosso olhar externo. Então, esse C já tinha propriedade também. E agora o que a gente está brincando é que é um clama. Um clama, que é de Moreira. O M de Moreira, de Rui Moreira. Mas eu gostei dessa tua ideia. Boa, do lar, porque tem tudo a ver, Edson. O lar, porque... Claro. Está contando, né? Realmente essa casinha. Quando se começou a pensar no espetáculo, como que ambiente era esse, né? Eu me lembro que a Lauren e eu, a gente falou com o Alex, o que a gente queria? A gente queria realmente era uma casa, era se colocar, botar uma luz, uma poltrona, enfim, coisas de uma casa, para que a gente pudesse circular nesse ambiente, né? A gente transformasse a nossa cena numa casa. Então, isso sempre é muito presente desde o início, né? O cenário, né? O cenário foi pensado, né, nisso, né? Foi para que a gente tivesse o nosso ambiente familiar. E também teve... A gente... O ambiente ele é inspirado do Wes Anderson, que é um cineasta que eu gosto muito. Eu digo, inspirado pelas cores do Wes Anderson, que eu gosto, e esses personagens também um pouco desconexos que ele utiliza, personagens de família com relações bizarras, dúbias. Então, teve uma inspiração de leve, claro, no universo do Wes Anderson, mas o espetáculo é baseado realmente nessas nossas relações de reencontro e de histórias pessoais. E de celebração, né? A gente celebra, a gente se estranha, mas vira e mexe, a gente está celebrando o encontro. Porque exatamente o mais importante para a gente é estar no palco. Por isso o espetáculo nasceu de se dar conta, assim, bom, sim, estamos mais velhos, são corpos diferentes que contam outras histórias, não mais a Virtuose nos fala, mas outras histórias nos falam, e acreditar, a gente acredita que isso também sensibiliza, este corpo sensibiliza, porque a gente tem histórias para contar, e por isso a gente tinha utilizado uma frase que é bem interessante, que também nos inspirou muito, foi do Jiran Killian, que é um coreógrafo que foi diretor durante anos do Netherlands Dance Theater de Amsterdã, porque ele foi um dos precursores a criar o Netherlands existiu 3 companhias do Netherlands, que é a companhia 1, a 2 e a 3. A 1 era para jovens bailarinos, a 2 é para bailarinos até 30 anos, de 20 a 30 anos, e a companhia 3 que ele criou eram para bailarinos maduros, por mais de 30 anos, porque, como vocês sabem, a dança clássica, sobretudo, tem toda uma hierarquia, chega aos 40 anos,
segundo as tradições, o bailarino estaria mais apto para dançar, que é uma loucura, porque a gente está em plena forma aos 40 anos. Então, o Kilian foi bem inspirador, porque como ele criou essa Nederlands 3, porque ele dizia, como ele era o diretor da companhia, ele dizia, para mim é impossível ver esses bailarinos com 40, 45 anos ter que parar. Para mim, eu estou... A cada vez que eu preciso dizer, olha, desculpa, mas a companhia... Porque ele, obviamente, a direção dizia, ele era o diretor artístico, a direção da companhia dizia, olha, tu precisa tirar esse bailarino, ele já está com 45 anos. Então, ele dizia, isso para mim é um absurdo, porque o bailarino estava em plena forma e ele tinha que sair da companhia porque, segundo os moldes, ele não servia mais. Aí o Kilian resolveu criar o Nederlands 3, que era para bailarinos de mais de 45 anos. E essa companhia durou durante muito tempo. Atualmente, a Nederlands 3 não existe mais, mas foi uma companhia que nos inspirou muito e que as palavras do Kilian, porque na época a gente leu um livro do Kilian onde ele fala todo esse percurso e nos alimentou muito, dizendo, não, é isso mesmo. Vendo o próprio trabalho da Pina Bausch, da companhia do Wuppertal, que são bailarinos que com 70 anos eles estão em cena, contando histórias. Então, e a gente utilizou essa frase, uma frase esse é o programinha do clã, uma frase que diz, trabalhar com velhos bailarinos é como folhear livros em uma biblioteca. Eles têm muita experiência e várias histórias. Que foi também um mote que nos inspirou para a criação do espetáculo. Posso colocar Alex. Uma pergunta? Claro. Claro. Que assim, primeiro que eu fiquei muito, e não só eu, algumas pessoas até reagiram ali no chat, né, emocionados com a abertura, né, com as fotos, assim, não teve palavra, e se colocaram essas fotos, né, do Cláudio, que, né, para quem não sabe, fotógrafo super importante, que faleceu precocemente, né, há bem pouco tempo. Eu também fiquei bem tocado, né, e por esse gesto também de memória, né, que eu acho que é o trabalho de vocês, mas esse cuidado, assim, com a memória, né, e algo que a gente esquece muito, assim, em nosso país, né. Mas mais do que isso, eu acho que essas fotos, e isso tem a ver com uma pergunta que uma curiosidade minha, né, que tem muita gente que também aqui não é do universo da dança, né. Enfim, eu acompanho um pouco a minha filha, não sou, mas a Ângela aqui, que tem um trabalho prático, teórico, que se aproxima mais da dança, mas talvez fosse interessante, porque, por exemplo, as fotos mostram algo das camadas de um espetáculo, assim, detalhes. Eu vi esse espetáculo, acho que até para vocês deve surpreender um olhar de um detalhe, assim, de um gesto, de um movimento, né? Ou seja, mostrar esse profundo que é esse texto da dança. E eu acho que poderia ser interessante, a gente voltando para o espetáculo, por exemplo, trazer a concepção de alguma cena, por exemplo, como é que você chegou a um determinado movimento que deu ali naquela mesa com duas pessoas, ou com os óculos no sofá. Assim, se puderem trazer como é que foi Claro. esse trabalho de transpor, né, algo da memória, da experiência, para um desenho, uma escrita de uma coreografia. Tá? Teria curiosidade assim, de saber, trazer algum exemplo. Assim. Perfeito. Eu vou aproveitar, Alex, aqui, então, o que o Edson está provocando. Eu fiquei pensando se a gente poderia fazer perguntas desse tipo, se não é algo muito de dar spoiler do espetáculo. Mas acredito que se tu puderes falar um pouco da inspiração, né, de como é que veio, né, e de que forma acabou dando naquela cena ali, eu queria aproveitar e perguntar um pouco para vocês, querendo escutar um pouquinho como é que surgiu e por que ficou daquele jeito, enfim, a primeira cena. E justamente a cena que tem a ver com isso que vocês estavam referindo agora, que os corpos maduros. Sim. Os corpos maduros que rangem, né? Sim. Que rangem e são marcados pelas coisas traumáticas que a dança trouxe, digamos. Né? Então, eu queria muito escutar um pouco de vocês essa primeira cena, e como é que foi isso de sair da primeira cena, e, bom,
acabar dentro de casa, né? Porque aí tem Uhum. todo um cenário de Uhum. residência, de família. Enfim, Sim, 1000 curiosidades, a gente aqui sim. pode ficar perguntando. Aquilo É, que der para responder, claro, ok, claro. se não... Então, falar da primeira cena é realmente dar um spoiler. É porque ela é bem particular. Eu vou tá revelando realmente um pouco do espetáculo e já dando uma leitura, mas tudo bem. Eu acho que não quebra o encanto do espetáculo. Eu vou falar então de 3 cenas, como o Edson tinha falado, falar algumas cenas. Eu acho que tem 2 cenas interessantes para se falar como é que elas foram criadas, que é a cena dos óculos e as cenas da mesa. E falo também então dessa primeira cena. Talvez a gente não comece com essa primeira cena. Essa primeira cena, porque na verdade quando a gente passou esse primeiro ano só trocando figurinha de longe lá, eu de Paris e o resto da equipe aqui, a gente se enviava fotos, muitas imagens, porque como eu venho das artes plásticas, o meu universo é visual. Eu mesmo para coreografar ou para criar um espetáculo, eu tenho imagens que aparecem, que me aparecem. Eu não sei como é que vão ser coreografados, como é que vai ser a composição, mas eu sei que eu gostaria que um bailarino entrasse nesse canto, que tem esse objeto, as imagens aparecem, eu vou anotando, e depois a gente vai compondo isso. O recheio de como vai ser coreograficamente vem realmente no processo com os bailarinos. Mas então, para mim, é muito visual. Assim, e uma das imagens e assuntos que apareciam era realmente desses corpos que aos 40 na época 45 anos, aos 55 anos que a gente estava criando o espetáculo, a gente dizia, bom, eu também tive um problema no joelho, eu quebrei eu rompi o ligamento cruzado do meu joelho em 2009, então isso foi um pequeno trauma na minha vida, porque eu achei que eu ia parar de dançar. Passei um ano em fisioterapia, bom. E aí a gente disse, eu acho que a gente também, como a gente está falando dessa nossa história, é importante falar desse corpo que está modificado, machucado pela dança, né? Machucado pela dança, exatamente. Pela dança. Ele é bem físico, né? Exatamente. Dessa problema de lombar, problema de joelho, pulso quebrado. Então, essas pequenas marcas do corpo. A gente queria falar das marcas, a palavra era essa, marcas do corpo. Sim. Porque a gente lembra que a gente até botou nas divulgações que a gente passou esse ano divulgando, a gente colocou fotos de cicatrizes. Cicatriz, de pele sem filtro. Exatamente. A gente queria falar desse corpo, que não é um corpo jovem, é um corpo verdadeiro. Tem ruga? Tem ruga. Porque é natural, faz parte. E então essa primeira cena, era uma cena que queria sublinhar e falar deste corpo modificado, deste corpo que tem traumatismos, que tem machucados. Então, para sublinhar e aumentar, colocar uma lupa nesse problema, a gente criou, junto com a figurinista, com a Margarida, a gente criou, são malhas, são peles, a gente chama são peles, onde têm saliências grandes de aonde dói no seu corpo. Então, na minha malha, no caso, eu tenho uma no ombro, eu tenho uma no cotovelo, eu tenho uma no meu joelho e na minha lombar, que são lugares que eu tinha muita dor. A gente salientou a Lu em outros lugares e a Laura em outros lugares. Então, a gente resolveu salientar, botar realmente um foco nisso. Sim. E o espetáculo começa com esses corpos mexendo, barulho de osso, de pele, de músculo, e até que a gente retira essa pele. Né? Uma coisa até importante, essa cena ela é curta, na verdade. Ela é rápida. E nós temos uma amiga, uma coreógrafa, que nos diz que gosta tanto daquilo, ela achou uma pena que a cena fosse tão rápida e que a gente não apela mais para ela. Mas todo o clã ele é feito por quadros, né? A gente muda de assunto de propósito, assim, é uma coisa bem consciente. A gente tem algumas coisas que a gente quer falar em 1 hora, então vamos lá. Se a gente ficasse com aquelas peles mais tempo, seria outro espetáculo. Exatamente. Seria outro trabalho. Então, a gente se livra daquilo e vamos lá, vamos em frente, com essas dores, com esse corpo estranho que a gente tem, que a gente fica, em função da dança também. Mas a gente não se aprofunda muito nisso de propósito. Foi uma escolha. Até porque não são
quando a gente fala dessas dores, a gente não está se lamentando. É. A gente está apenas assinalando. Sim, somos corpos que têm modificações. E nem se justificando, né? Exato, Porque e nem poderia ficar justificando. um pouco... Não estamos nos lamentando, não. nem justificando. Estamos apenas pontuando. A gente se Sim, apresenta assim, na verdade. poderíamos, Mas... que a gente até, inicialmente, a gente chamava de monstros sagrados. Era a gente falava, vamos ensaiar a cena dos monstros sagrados. Porque eram apenas, sim, tem essa modificação, mas a gente tira essa pele e diz, ok. Até porque o bailarino, ele trabalha muito em cima da dor. A gente está machucado, a gente não vai parar de ensaiar, a gente não vai parar de fazer aula, a gente aprendeu a trabalhar em cima de uma dor, que é bem complicado isso, assim, né? Hoje em dia a gente se dá conta de, não dá para saltar em chão que não é próprio para dançar, não dá para fazer arabesque a vida inteira, porque tu vai ter problema na lombar. Sabe? Mas, então, essa cena, só para concluir, era uma cena que dizia, ok, vamos falar desses corpos, mas sem lamentação. A gente tira essa pele e diz, ok, sigamos, a vida continua, a gente vai continuar dançando, a gente vai continuar fazendo o que a gente pode com os corpos que tem hoje em dia. Sim. Então, essa era a primeira cena. Não sei se eu respondi, Ângela, um pouco a curiosidade. Sim, deixa eu comentar um pouquinho isso, porque eu acho fantástico essa cena que mostra a finitude do corpo e que justamente é a história dele. Não há corpo que não tenha essas histórias, não há corpo que não se traumatize, que não envelheça, que não doa, né? Então, tem algo aí que justamente parece que, de uma certa forma, a dança clássica idealizada, né? E que a gente poderia comparar a qualquer pensamento mais totalitário, mais fascista, no sentido de algo acabado, algo que a história não mancha, ou a história não provoca furos, não provoca dores, a história não está presente, é algo que está só representado, né, como algo idealizado, e que vocês já trazem na primeira cena. A primeira cena quer dizer, a nossa história vai estar presente em todo o espetáculo. E a coisa mais interessante é que a Didi Weil justamente dizia que a dança ela é uma comemoração da vida no corpo. Então, é justamente isso, é preciso, de uma certa forma, se separar ou transpor a finitude dele, para poder sair da lei da gravidade e poder saltar, né? Então, é isso que vocês dizem, que nosso corpo, sim, tem história, é finito, mas mesmo assim, e por causa disso, ele pode comemorar a vida, né? Então, eu acho muito lindo, assim, essa primeira passagem e aquilo que tudo é mostrado a partir dali, contando com os bailarinos com a idade que vocês têm. Acho maravilhoso. Posso fazer um comentário, com licença? Sim. Claro, Vandinha. Oi. Olá, Chavelli, prazer. Bueno, a cena em que um casal, de mãos dadas, dança segurando um livro. Então, isso dessa história, enfim, se vocês pudessem me contar a eleição, se existe algo de especial. Acredito que em cada, como tu dizia, existe um desenho, né? Foi compondo, né? Achei muito significativo, conforme o que você veio contando dos bastidores. Essa foi uma das fotografias elegidas, né, eleitas especialmente para compor esse trabalho que vocês nos mostram. Tem essa. Sim. Que me chamou especialmente a atenção. Tá bom, eu vou dar um retorno. Justamente porque nas fotos, quando eu escolhi as fotos de ensaio, algumas fotos a gente não colocou justamente porque seria muito spoiler, mas eu resolvi justamente, Ângela, colocar a foto. A primeira foto já começa com a gente com as peles na mão, porque aí só para dizer, bom, ok, já passou. E a história do livro era que lá no início da criação, o personagem do Francisco,
quando a gente trocava muito pela câmera, ele dizia, eu não sei se eu vou conseguir dançar, faz alguma coisa. Eu disse, não, Francisco, tu pode ficar sentado lendo um livro, se tu quiser. Já vai estar contando alguma coisa, só a imagem já vai estar contando alguma coisa, já vai deixar o universo e a percepção das pessoas aberta para contar alguma coisa. Então, Era uma inicialmente, imagem já que se tinha. Inicialmente, a gente tinha associado todos os meios de comunicação ao personagem do Francisco. Então, tem jornal, tem rádio, tem televisão, tem livro. Então, todos esses objetos, inicialmente, eles estavam ligados com o personagem do Francisco. Quando ele saiu, eu me apropriei de alguns elementos, outros elementos a gente foi dividindo, e justamente este livro, talvez agora, quando a gente vai apresentar depois um trailer do espetáculo, eu acho que no trailer tem um pedacinho dessa dança com o livro, bom, vai ser spoiler também, mas é que o personagem ele está lendo um livro e a outra está se tu fores assistir o espetáculo, tu vai ver, mas a gente está dançando, a gente faz um duo, e eu estou completamente ligado no que eu estou lendo, e ela transita. todo o resto está acontecendo. Então, tem portê, eu conduzo o corpo dela, mas o meu olhar está no livro. Eu dividindo, eu lendo como quase uma distância. Eu estou no meu mundo, mas ela está presente comigo. Orbitando ali. Sim. Nessa cena do livro. Mas eu tem acho coisas que não tem muita explicação, né, em criação normal, né? Algumas coisas a gente tem um imaginário, mas a gente vai transformando, e o movimento não tem explicação todo, né? Tem um motor, claro, mas ele não é todo explicável, né? Senão seria muito sem graça. É um livro de poesia, né? Deu para ver na foto, né? É um livro de poesia. É um livro de poesia. Porque com a Lauren, sim, e tem uma outra cena também que a Lu trabalha com uns livrinhos pequenininhos. Poesia medieval, tem um pequenininho. E o engraçado, justamente, eu tinha falado, é que o Cláudio, porque isso é legal das fotos do Cláudio, porque já é um recorte através do olho dele, o espetáculo. Aquelas fotos também não são um espetáculo, elas são uma leitura do Cláudio. A gente descobriu coisas do espetáculo graças às fotos. Graças ao olhar do Cláudio também. Então, no momento que o Cláudio coloca foco só no livro e fica a Lu no fundo, isso também já está contando uma outra coisa. Né? Sim. O ponto já tem um outro ponto, já tem um outro filtro aí, uma outra leitura. E é claro, como a Lu disse, quando a gente cria, se tem uma ideia, mas quando a gente lança ao mundo essas ideias, elas vão ter leituras múltiplas. Cada pessoa, cada um de vocês que forem assistir o espetáculo, vão ter leituras completamente outras que talvez nem tivesse passado pelo nosso imaginário, pelas nossas ideias. E é isso que eu acho que é muito legal, assim, de lançar e ter outras ideias. E quando eu dizia lá no início, que quando a Ângela tinha convidado a gente em outros anos, a gente tinha participado com um espetáculo infantil que eu tinha criado e tudo mais, quando eu faço esse olhar, essa distância para perceber e poder falar do espetáculo, que isso assim que é legal, que nascem coisas que a gente nem explica muito, saem de um inconsciente, essas imagens, e que quando tu analisa ou quando tu tem uma distância, tu diz, uau, ok, entendo por que aquilo está ali agora, naquele momento. Né? Criação é como canta o Chico Buarque, né? Faça 2 vezes antes de pensar, né? Em criação, quando a gente para e pensa, não sai, né? A gente tem que pensar em movimento, né? Criação em dança é em movimento, né? Não é sentado, né? Então... E só para continuar, porque como o Edson, eu não sei se eu respondi, Chavelli, mas... Não, ouvi vocês, ter notícias disso, de fato tem uma outra história que se conta, né, nessas fotografias. Porque para a gente, quando a gente está dançando, tem todo um subtexto, quase como, ouso dizer, quase como para o ator, né, no teatro. A gente, porque hoje em dia eu acredito mais nisso, com a experiência, né, de que... não é só o movimento pelo movimento, como a gente aprendia, que vem do clássico, de reproduzir balés de repertório,
o espetáculo hoje em dia de dança contemporânea, ele faz parte dessas vivências, então a gente traz as nossas histórias para o palco. Então a gente tem todo um subtexto também para alimentar este movimento, para alimentar essas ideias, não é apenas abrir um livro e fechar, não. Ele não conta disso, na nossa cabeça o tempo inteiro está acontecendo, tem um subtexto para alimentar e dar um recheio a esse corpo, porque senão fica um movimento pelo movimento. Então, eu acho que, sim, para mim, o tempo inteiro a gente está em subtexto. Tu queria falar da cena dos óculos, sim, eu acho. Aí, só para voltar, eu vou falar da cena porque o Edson tinha perguntado outras cenas. A cena da mesa, eu acho que ela é importante de falar como é que ela surgiu, e a cena dos óculos. A cena da mesa, ela foi criada justamente no dia que a gente, depois dessa primeira semana de ensaio, lá em 2018, que o Francisco abandonou o espetáculo, ele estava dizendo, bom, não posso, e a gente brincou, no momento, quando ele me disse isso, eu disse para ele, ok, Chico, não sei o que te responder agora, eu preciso assimilar essa partida, digerir isso, talvez a gente vai criar um espetáculo, como eu disse antes, esperando o Godot, vai ser isso o nosso espetáculo, talvez seja esse o nosso mote. E a gente foi para a sala, e nesse dia tinha a Carlota Albuquerque, que estava lá para fazer um olhar externo para a gente, e a gente contou toda a nossa história, o Chico está indo embora, e a gente criou essa cena dessa mesa, a gente colocava uma mesa para 4 pessoas, 4 cadeiras sentadas, e uma das cadeiras a Lauren derrubava, e a cena foi criada, a gente falando com o texto, a gente dizia, tu sabia que ele ia embora? Tem toda uma conversa nossa. Tem toda uma conversa nossa, e essa mesa, essa cena foi criada com esse diálogo, que depois a gente tirou a voz e ficou só corpo nisso. Sim. Mas era movimentos assim, eu ia para perto e dizia, tu sabia que ele ia nos deixar? Sim. Vai para o outro lado tinha um enfrentamento, e fala... Aí a Laura responde, é claro que eu sabia que ele ia nos deixar. Era evidente. E a gente, não, como assim evidente? Então, toda essa cena, ela foi criada a partir dessa nossa discussão, porque a gente precisou sentar numa mesa para colocar... Para digerir isso, a gente resolveu trabalhar, né? Exatamente. A forma de digerir essa partida foi, não, ok, éramos 4, vamos falar de relação, vamos falar dessa relação e como isso vai para frente. E a cena foi criada a partir disso. Tout simplement. Simplesmente assim, teve início para essa cena. E a outra cena, que foi a dos óculos também, ela surgiu muito como a gente se coloca no lugar do outro. Eu acho que eu precisava dessa empatia de como é que tu vê o mundo através dos olhos do outro. Isso é uma frase, até foi um espetáculo que o Quasar criou, que se chamava Empresta-me Teus Olhos. É um espetáculo que o Quasar criou e que eu adorei. Eu acho que isso ficou gravado no meu inconsciente, e ele veio para o clã digerido e colocado bem antropofágico, colocado de uma outra forma, que era como é que tu coloca... Porque esses óculos que a gente usa no espetáculo são os olhos da Lauren, os olhos da Lu e os meus olhos. E a gente se troca esses óculos, que é justamente quando eu coloco o olho da Lu, o que eu vejo através desse olho da Lu? O que isso me atravessa também? O que isso transforma no meu corpo? E como é que isso me sensibiliza, assim, porque... É claro que entre nós ali a gente se diverte muito nesse momento, que a gente tem um subtexto nosso, assim, que nem importa muito, né? Mas entre nós é uma diversão. Assim, a gente se diverte mesmo. Sim, é uma bobagem. De brincadeira, assim, quando a Lu coloca meus olhos, ela diz, só vejo pornografia. No imaginário dela, na cabeça do Alex, só tem isso. Olha só. Então, tem umas bobagens assim que atravessam a nossa conversa ali, né? Mas eu acho que o profundo dessa cena é realmente como é que tu te coloca no lugar do outro. Como é que tu vê... Tu é sensível para saber como é que o outro vê. Sim. Porque a gente... De que cor ele vê as coisas, né? Eu acho que a gente anda num mundo tão individualista que a gente pensa só de como sobreviver a cada dia e como a gente pode ir. E será que a gente percebe realmente o outro e como
como o outro está vendo, de se permitir a escutar também, porque eu acho que é uma questão de quando tu olha através dos olhos de uma outra pessoa, tu também está escutando o que ela está te dizendo. Tu não é a tua razão, também tem uma outra possibilidade, tem uma outra leitura. Então, acho que e essa cena foi criada exatamente de se dar esse espaço de escuta, como a gente estava dividindo a cena, um palco, de saber quais são teus interesses, como é que tu vê isso, e me mostra através dos teus olhos. Era mais ou menos essa, em resumo, a ideia desta cena, que a gente levou, como a Lu diz, para um lado realmente mais leve, sem... Sim. Porque eu acho que, num geral, o espetáculo, claro que tem cenas tragicômicas, Sim. mas ele não é um espetáculo pesado, um espetáculo de lamúria, um espetáculo... Não. É um espetáculo positivo. Acho que sim, ele é crítico na medida do possível. E a gente critica muitas coisas, critica... Mas ele é festivo, porque é o nosso reencontro, então isso sempre foi um motor para a criação, né? Vira e mexe, a gente festeja ali, a gente celebra de estarmos juntos. Sabe que, ouvindo vocês, eu me lembrei de um amigo que é crítico de cinema, né, o Enéas de Souza, que escreve sobre cinema, e ele diz, né, que ele vai ver um filme 5, 10 vezes, algo que às vezes a gente, já vi esse filme, porque só depois que ele consegue realmente entrar no filme. E ouvindo vocês agora, assim, foi muito bacana, assim, poder falar um pouquinho dessa cena, eu diria a mesma coisa, né, ou seja, como que a cada momento que se vai ver, tu vai poder entrar em outra camada, milhares de camadas, né? E muito, muito legal. Obrigado, assim, por ter dado... Porque eu acho que nos ajuda também a entrar um pouquinho, né, nessa história que nós estamos tendo a chance aqui de compartilhar. Nem todo mundo tem, né? De poder abrir esses espaços aí de leitura. Talvez a gente pudesse ver um pouquinho depois das cenas do ensaio, né? Sim, eu vou botar um vídeo do... O teaser? Não. Sim, um trailer, e aí, de repente, a gente pode abrir para... Corpo em Cena, tá aqui. Deixa eu só preparar para a gente poder assistir o trailer, e depois a gente abre para... É um trailer do espetáculo. Isso, trailer do espetáculo. Então, deixa eu dividir a tela com vocês. Essa gravação é uma gravação de 2018. Então,
Obrigado, obrigado. Ó, o Diego. Ah, o Diego entrou. Hello. O Diego está... Oi! Oi, tô mute. Oi, desculpa o Esse é- atraso. Esse é o Olá! áudio. Que ótimo que deu tempo de tu entrares. Aham. Quem sabe, não sei, o Diego estava pensando em falar algo em relação à tua participação, a tua parte, né, como músico ali dentro do clã. Queremos Olha, escutar um pouquinho. eu não sei, se quisesse se quisesse perguntar alguma coisa sobre a trilha, eu ficaria tranquilo em responder. Tipo, meu processo de criação, na verdade, foi junto com o Alex. Então, ele ia me pedindo coisas, ele me enviou, na verdade, as ideias da trilha, né? E, a edição toda foi feita em base às necessidades do que pedia a obra. Então, ainda que seja uma obra com uma música base, que é a obra do Mahler na releitura do Hurricane, ela está muito modificada em muitos temas, porque ele me dizia, isso aqui eu preciso que se modifique, eu preciso que seja distorcido, eu preciso que isso aqui seja ao contrário, eu preciso... Foi um processo de algumas semanas de... Isso foi quando? 2018, né, Isso Alex? foi em 2018, exatamente. A gente... foi... Diga. Mas tem duas cenas que eu acho que são compostas só pelo Diego, né? Sim, eu ia chegar depois nessa parte, mas ia dizer, isso foi... A trilha em si, inicialmente, ela foi toda editada quase ao vivo, né? Porque a gente estava lá no teatro da CE, e aí ele me dizendo, eu preciso disso aqui, aí eu ia lá fazendo as mudanças que fossem necessárias dentro. E aí, como ele não tinha algumas músicas, eu acabei colocando, eu acho que tem 4 músicas minhas. E as músicas, elas são muito percussivas, na verdade, a maior parte. Só tem uma música, que é a parte do jornal, que realmente é mais instrumental, uma coisa melancólica, meio dramática, assim. E aí, basicamente, é isso. Eu cheguei de paraquedas, já estou largando. Não, mas eu tô falando, mas Certo. o legal, justamente, que o Diego falou é como a gente teve esse período de criação, a gente tinha essa residência no próprio palco onde a gente iria dançar, que em 2018 foi lá na CE. Foi super importante a gente poder estar ensaiando e ao mesmo tempo dizendo, Diego, prepara isso para amanhã. Então, às vezes a gente se trocava mensagem às 3 horas da manhã, terminava o ensaio, porque eu e o Diego, a gente trabalha na madrugada, então eu mandava um áudio para ele dizer, Diego, se tu mudar isso aqui para mim, aí ele me mandava a resposta e disse, ainda não é isso, Diego, tenta de novo. Aí, e mesmo algumas cenas justamente foram criadas em completo silêncio, só com o movimento, a gente ia improvisando, e o Diego nos dava depois um retorno. Ele criava a música. Exatamente. E a gente trabalhava em cima. Então, tinha um processo de criação improvisado, tipo, tem uma cena que a gente chama de sofá sonoro, que a gente improvisou, e o Diego, como a gente filmava todos os ensaios, e o Diego vinha no dia seguinte com uma proposta de música. E a gente dizia, não, mas e ali? Troca. E, na verdade, é quase assim, a música depois que nos dá a escritura dos movimentos. Sim. A gente teve que limpar um monte de movimento para poder deixar só o que cabia dentro daquela música que o Diego já tinha Também teve proposto. O olhar do Diego, da cena do sofá, teve o olhar do Diego em relação ao que a gente fazia. As interferências que ele botou também foram do olhar dele. Isso é uma coisa
que eu não sei se é um termo que se usa em dança, assim, mas é que a música ela é composta de muitos silêncios, né? Então essa interação assim era tipo assim, não, mas olha só, isso aqui tem digamos um silêncio, eu não sei como é que eu falava, né? Uma pausa ou alguma coisa. Olha só, tem menos elementos. Então, quem sabe vocês deixam menos movimentos nessa parte que tem menos elementos. Então, tinha pausas de movimento e de música e logo voltava. E essa música do Sofá, principalmente, ela tem uma temática bem urbana, assim, porque é cheio de sons, é quase como se estivesse entrando sons pela janela, assim, volta e meia, uma pessoa que grita, um cachorro, um carro, não sei. Então, tudo isso foi influenciando, eu acho, de uma maneira... Não foi pensado, né? Isso foi à medida que se construía, se ia vendo essas coisas, e o Alex ou a Luciana me pediam, mas eu quero tal coisa, ou me dá um contratempo aqui de alguma coisa, e a coisa se foi construindo. Então, foi interessante esse processo em que a movimentação também se deu a partir da música, e não só uma música que depois se adaptou a um movimento, né? Quer dizer, existia uma base que depois foi sendo reconstruída e refeita até chegar num denominador, né? Uhum. Sim. E o Diego é meu enteado. É tudo na família, viu? Vira É e mexe e nepotismo, volta entendeu? pra Acabou. família. Oi? É nepotismo e deu, acabou. Nepotismo total. E até como agora, para essa retomada em 2022, com o Rui, que tem cenas novas, a gente ainda continua modificando a trilha. Hoje de manhã eu mandei para o Diego um áudio. Diego, por favor, me coloca um som a 11 minutos e 17 da música. Por favor, me encontra alguma coisa para a gente ter um sinal ali. Aí ele disse, tá, ok, vou mandar. Aí a gente ficou já trocando figurinhas, se não sei... Agora chegando no ensaio, porque a gente vai sair daqui, às 2 horas a gente está indo para a sala de ensaio para trabalhar, então eu já vou descobrir a trilha, esse novo barulho que o Diego já nos preparou. Já tem 2 opções, tá? Oba. Foi mandado os 2. É muito bonito a gente poder poder conhecer essa expressão da singularidade mesmo, né? A singularidade do espetáculo no sentido de que, como vocês disseram, se troca o artista, é outro espetáculo. É outro trabalho, claro. Né? Enfim, toda essa expressão de poder criar a cada vez e a cada momento, e provavelmente a cada noite que vocês se apresentam, também né, é um espetáculo singular. Isso é algo muito importante, assim, porque tem algo aí que a gente que faz do espectador não alguém que simplesmente assiste, mas é uma vivência, né? É uma vivência de ambos os lados, né? Tem alguma coisa aí nessa quarta parede que faz a gente se incluir, né? A gente se inclui no espetáculo. E eu tenho uma coisa bem interessante que eu não cheguei a escutar de vocês em nenhum momento de onde é que vem, mas, enfim, é essa mistura que vocês fazem do corpo humano e dos objetos. Por exemplo, das pernas saindo do sofá, o próprio Diego que sai debaixo do sofá, né, ou da mesa, não me lembro agora onde é que ele sai. Sempre dando spoiler. Pois então, tá, então, assim, de modo geral, objetos misturados com o corpo humano. Se der para falar um pouquinho sobre isso, sem dar muito spoiler, vai ser ótimo. Tem a ver com o universo de magia, né? Isso também faz parte mágica. Desde lá do início do espetáculo, quando a gente pensa... Porque essa ideia de cor pro espetáculo, e parte muito da primeira cena dessa pele, a gente gostaria que a concepção do espetáculo, eu tive a concepção do espetáculo e fui criando, e com figurino com a Margarida, era o prolongamento de nós mesmos. Tudo no espetáculo deveria ser prolongamento da gente. Então, a própria cor, o espetáculo é cor-pele, várias peles, de várias cores. Então, a gama. Então, todo objeto que entrasse em cena, tanto o sofá, eles vêm dessa cor, porque era numa ideia também de se misturar
um prolongamento do nosso corpo e fazendo parte. Tu tá sentado e a cor do figurino, então tu já não sabe mais aonde começa um, onde termina o outro. A gente faz tudo amalgamado, tudo uma mistura. Essa era uma ideia que a gente teve desde o início, sim. e que a gente, então, quando tu Que pergunta... ajudou para conceber o cenário, que o Zé fez o sofá e várias coisas, enfim. Que é um sofá com, a gente diz trucado, né? Trucado, Sim. Porque eu gosto muito desse universo da magia, das coisas que aparecem, desaparecem em cena. Se vocês forem assistir o espetáculo, vocês vão ver, tem coisas que aparecem e desaparecem do espetáculo, alguém que é sugado pelo esse sofá, alguém que sai do interior desse sofá, que aparece em lugares que os móveis se mexem, os móveis de vez se em mexem. quando. Sim. Então, só para dizer, assim, os objetos, e foi interessante também, porque teve um menino que veio assistir nesse ano, quando a gente fez o debate, que ele dizia, uau, a gente vê em cena, tudo que vocês colocam em cena é usado, não é à toa, não é por acaso, porque eu acho que justamente teve esse cuidado, todos os objetos que estão lá, eles foram necessários. Eles têm uma função, eles têm uma função, e se eles estão lá, é porque realmente a gente precisava deles. Precisa deles, eles eram necessários. Sim, eles apareceram porque... Para compor o que a gente... Eles são figuras principais também no espetáculo. Sim, sem dúvida. Sim. Não é só adereço. Exatamente, não é só adereço. Gente, isso é a linguagem dos sonhos, né? Exatamente isso, né? Quer dizer, tudo ali de uma certa forma, é um prolongamento, né, do próprio sonhador. Mas como tem pessoas que estão precisando sair, acho que seria interessante a gente poder ler um pouquinho o que está rolando aqui no chat. Está rolando, tem pessoas que estão em outros estados, né, do Brasil, e estão dizendo que gostariam muito de poder assistir o espetáculo, mas tem gente que está em Goiás, tem gente que está no Paraná. São Paulo. Que maravilha. São Paulo, exato, Chapecó, em Santa Catarina, né? Então, estão perguntando se existe a possibilidade, por exemplo, de ver em São Paulo esse espetáculo. Tomara. Sim, é o acho plano. acho que vocês poderiam responder em relação à questão da possibilidade disso ou não, enfim. A gente está nessa expectativa também. A gente depende de algumas respostas, de um tempo, mas a expectativa é que a gente possa circular o ano que vem. Essa ideia, a gente se inscreveu em alguns editais, né, para poder participar. Então, a gente está esperando algumas respostas, mas a ideia, sim, é circular com esse espetáculo para atingir o maior número possível de pessoas, né? Porque... botar o clã na estrada, exatamente. Tudo que se quer. Por enquanto, o clã está no palco giratório, tá aqui, somos a capa do programa do evento, nos dias 20 e 21, no Teatro Renascença, sempre às 21 horas. Então, por enquanto, em Porto Alegre, a gente faz Canoas no dia 19 e Rio Grande no dia 17, mas Porto Alegre 20 e 21, e esperando muito circular, sim, com esse espetáculo em São Paulo, Rio... Acho que metade do ano a gente vai ter essas respostas, tudo indica. Florianópolis, Curitiba, maior lugares possíveis, para a gente seria lindo. Isso depende de uma decisão do palco giratório, que vocês possam... Também. É isso? É que agora circular para o resto do Brasil? É que a gente está participando, então, do palco giratório regional, né? E... é daqui que se define o nacional. Exatamente, verdade. E o nacional que faz circular também. Mas só não sei se para o ano que vem só. Ano que vem. Se mais alguém aqui quiser também, né, colocar alguma questão, fazer algum comentário, né? Se estão assistindo, tá aberto, né, para quem quiser entrar na conversa, né, e colocar alguma pergunta, fazer algum comentário. Está super aberto.
A turnê vai ser grande aí, viu? Goiás, São Paulo, Santa Que Catarina. maravilha! Então, eu ia até perguntar se vocês já vieram alguma vez no Paralelo 16, né? Porque a Quasar, né? Você falou da Quasar, que, né, eu tenho orgulho de dizer que é daqui de Goiás, né? Que eu acompanho todos, e eu costumo ir mais de uma vez, né? Para justamente ter essa experiência que vocês estão contando de ver os detalhes, né? Mas tem essa mostra aqui de dança, Paralelo 16. Paralelo 16. Estou anotando, Miriam. Tá? Que é muito legal. Normalmente a Quasar sempre está ali numa... Não sei se é numa coordenação, eu posso perguntar para o Henrique, que eu tenho um certo contato, né, com ele, eu posso perguntar e dar ideia, né? Que maravilha! Porque eu fiquei totalmente tomada, gente. Né? Quero agradecer, tanto das fotos já me pegaram, eu amo dança, sou uma bailarina frustrada. E quando, né, agora eu vi o teaser, o trailer, eu falei, eu preciso assistir. Né? Se forem em São Paulo, fica mais fácil para mim, eu posso ir. Mas eu vou mandar, né, alguma coisa para a Quasar aqui para saber como é que é esse processo, que eu gostaria demais que vocês viessem. Acho que ia ser maravilhoso. Obrigada, Que obrigada. maravilha, Miriam. Obrigada. Então, gente, esse horário é um horário que as pessoas às vezes precisam se retirar, mas é importante porque cada uma deixa sua mensagem de agradecimento, né? Acho que a gente pode ler as mensagens, né, Edson? Sim. Então, Maria Altina disse, maravilhoso encontro, muito enriquecidos. Infelizmente tenho que sair, vocês podiam pensar em alguma apresentação em São Paulo. Né? E a Simone de Paula, que também é de São Paulo, disse, faço coro com a Tina, queremos ver o espetáculo ao vivo. Né? A Miriam disse, se for em São Paulo, eu vou. Né? A Gardênia, que está em Santa Catarina, diz em Santa Catarina também, ela também quer que seja apresentado lá. A Lisiane diz grata pelas partilhas tão potentes em vida, em aberturas e criação. É lindo escutar vocês nessas narrativas a desdobrar a arte, o corpo. Falo do interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Um abraço grande, também terei que sair, né? Seguimos em sintonia. Também no interior, então, do Rio Grande do Sul. A Florence, estou também em São Paulo, gostaria de estar no mailing do grupo para acompanhar a agenda. Foi muito bom. Enfim, é só uma questão de colocar o mailing lá na secretaria da POA, tá, Florence? A Cristina Melnick, que trabalha com dança também, né, querida? Estás aí, estava lá no lançamento do livro do Escritas da Dança. Quero agradecer, obrigada pelo encontro. Mais abaixo ela diz gratidão pelo compartilhamento dos artistas, gratidão Edson e Ângela por esse lindo movimento na interface arte e psicanálise. A Simone de Paula diz, agradeço muito pela vinda de vocês ao Corpo em Cena, incrível poder ouvir sobre essa criação. Precisa sair agora e fica querendo notícias da apresentação em São Paulo. Esse pessoal de São Paulo já conhece o clã desde uns duas vezes já apresentei o clã no Corpo em Cena em São Paulo e levei fotos e levei, enfim, textos já, e é inesgotável, é impressionante como cada vez que a gente retorna ao espetáculo, mais coisas aparecem, releituras, né? Instigações, assim, incrível. Chavelli, agradecer a condensaversação. Genial, genial. Aí estamos criando palavras novas, muito bom.
E trazendo a França para cá também. Viu? É verdade. Não, eu achei ótimo esse condensação, né? Então, é interessante porque tem a condensação e o deslocamento na mesma palavra, porque a dançação faz o deslocamento, né? Então, tem tudo a ver com os mecanismos do sonho e do nosso inconsciente, né? Então, isso quando o Alex diz que gosta muito desse mundo mágico, ele é o nosso, né? Não é outro. Exatamente as nossas verdades estão nesse mundo. Mas, enfim. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Olá, eu gostaria. Ah, Vou me arriscar Vanessa. aqui, tudo bem? Eu estou estreando aqui no Encena. Um prazer enorme, assim, eu tenho muito interesse, né, pela interface entre a psicanálise e a arte. Eu sou bailarina, então antes eu quero dizer que eu estou muito emocionada em vê-los falar sobre esse espetáculo, porque vocês são inspirações para mim há muito tempo. E eu ainda não tinha, assim, tido a oportunidade de, né, ouvi-los. Então eu ouço as histórias, né, as memórias. Eu sou aluna da Luciana Paludo na licenciatura. Então, enfim, né, eu já também comecei já tarde, assim, profissionalmente comecei com 35 anos, estou com 40. Então é muito inspirador ver vocês também levando esse trabalho como bailarinos maduros, e me identifiquei muito, né, com tudo que vocês trouxeram, assim. E me emocionei demais com as fotos do Cláudio também, belíssima homenagem. A minha pergunta, na verdade, vem um pouco eu fiquei muito curiosa sobre a trilha. Vocês já falaram um pouco, mas aí pensando, eu vou trazer o exemplo clássico do Grupo Corpo, né? Que, enfim, eles encomendam uma trilha para o espetáculo, e aí depois encaixa, enfim, o espetáculo na trilha. Eu entendi que vocês foram compondo isso um pouco juntos, mas o que vocês buscavam como trilha, assim? De onde é que surgiu a sonoridade, né? Mais especificamente, assim, fiquei muito curiosa. Sim. Na verdade, a trilha, eu descobri, Hurricane, esse compositor americano, e ele faz releituras de obras clássicas, compondo sempre, dando a pincelada dele, o universo dele. E aí, quando eu descobri o Hurricane, ele fez uma releitura das músicas do Sebastian Bach, e eu fui procurar mais coisas dele e descobri vários CDs dele. E aí, um desses CDs é uma homenagem que ele faz ao Mahler. E aí, quando eu peguei esse CD, eu achei ele completamente teatral. Ele, as músicas já é impressionante. porque como eu disse, como eu venho das artes plásticas, eu sou muito visual. Então, eu escutei, eu visualizava as cenas. Então, e o CD estava pronto ali, são 13 músicas, a gente utiliza algumas, claro, não todas, e a gente dividiu isso muito porque como o Diego, ele ia compor a trilha, então, por isso teve as músicas já existiam, mas a gente não queria utilizar as músicas inteiras, até porque se tu tiver a oportunidade de escutar as músicas do Hurricane, tu vai ver que ele começa num estilo, ele vai para um outro caminho, ele faz todo um percurso completamente louco, assim, nas composições dele. Então, tinham coisas que não nos diziam, assim. Então, foi interessante, assim, lançar para o Diego nos recompor, reconstruir. Mas a trilha, basicamente, veio do Hurricane, desse CD que se chama Mahler, uma homenagem ao Mahler. Então, estava ali... Sim. Pronto para o Diego poder traficar, picotar e recortar para a gente. Acho que não tem mais questões. Então, enfim, eu vou trazer só um detalhe também que eu achei muito bonito, e isso me marcou muito quando eu vi lá no espaço lá da CE em 2018, que não sei se vocês viram ali no trailer, apareceu no teaser, né? Que é Medindo o Sofá.
Eu acho essa cena tão forte, que é a coisa da medida, sabe? O que é medida, desmedida, o que cabe, o que não cabe. Só com uma associação livre, me lembrei muito do filme Teorema, do Pasolini, que é um filme que eu adoro, eu já, enfim, vi mais de 20 vezes, assim, que é um filme muito narrativo e que tem uma cena também que tem a ver com a ausência, né? O personagem, aquele desconhecido que chega, né? Que o Terence Stamp, que não fala com ninguém. Quando ele vai embora, as pessoas da família medem com uma fita métrica onde que estava a cadeira que ele estava. É uma cena muito incrível, né? A menina vem tudo em silêncio. Enfim, só queria trazer essa imagem, assim, como um detalhe ali, sabe? Achei muito, muito bonito, assim, a medida, a desmedida, o que cabe, o que não cabe. Enfim, só essa observação. Composta foi uma maluquice, né, no dia, assim, não foi? Porque a gente Foi. estava ensaiando, a Laura e eu estávamos no sofá, ensaiando, e o Alex estava trabalhando, pensando no tecido, alguma coisa do sofá, eu acho que a Carlota viu, e eu né? comecei enquanto elas ensaiavam, eu comecei a medir para saber o quanto eu precisava aqui, vamos ver, e se colocar. E aí a Carlota foi uma disse, loucura quando viu. isso precisa guardar, isso tem que fazer parte da cena. E claro que depois todas as outras conexões, como tem o meu personagem, inicialmente aquele que fica calculando, obsessivo pelas coisas, ele se enquadrava muito bem, porque é aquele que fica medindo e todos, até o movimento, ele está medindo. Né? É bárbaro, porque faz um contraste muito grande com a liberdade, né? com a expansão, né? com toda, como é que eu vou dizer assim, com toda a emoção, né? da criação que vocês estão trazendo ali nos gestos, se divertindo, as duas, enfim, se movimentando ali. E parece assim, a medida dos nossos tempos, de que tudo tem que estar enquadrado dentro de um determinado número, né? De um determinado índice. Então, até o movimento, né? O movimento entre as mãos, entre os braços, que nada pode estar perdido, né? Sim. E tudo tem que estar controlado dentro daquilo. Então, ficou muito bom mesmo, ficou realmente... É muito engraçado, toca muito na gente, e que legal que a Carlota capturou. Capturou esse momento. Sim. Muito bom mesmo. Isso é muito significativo, Ângela, no que tu traz. Porque, então, assim, os olhares, assim, quem anda de mão dada, né? Quem se autoriza essa liberdade, né? Os casais homoafetivos. As mulheres que vêm sendo cerceadas por amamentarem em público. Então, os corpos, hoje em dia, voltaram a ser como já antes. Assim, tem um retorno de um aprisionamento, né? Dessa fita métrica. É incrível, isso fere, né? Isso violenta, bueno, enfim, e aí como usufruir e reconquistar uma liberdade, né? Poder falar desses corpos, enfim, construir e levantar bandeiras de resistência para que isso não se bueno, que escape esses moldes, enfim. Genial, muito importante essa conversa. Só um comentário. Você me lembrou, Chaveli, enfim, agregar, né, como a gente vai, enfim, como um espetáculo também fala do nosso tempo, né, e dialoga com o nosso tempo, mas só uma referência visual, mas aqui não teria como mostrar a Elida Tessler, né, que é minha esposa, que é artista, há um tempo atrás ela fez uma fita métrica a partir de um trabalho com um livro do Haroldo de Campos, né, A Arte no Horizonte do Provável, que é toda feita com verbos no infinitivo. Então, em vez dos números, são os verbos, é um trabalho de arte, é um múltiplo, na verdade, mas que tem a ver, brincando com isso, né, como poder medir de outra forma, né? E é uma brincadeira, que tem um trabalho de arte, enfim, mas as pessoas que adquirem um trabalho, tu pode medir, né? A tua cintura, o teu braço dá em que voar, cantar, partir, morrer, enfim, mas é uma associação livre aí. Conheço, é belíssima ideia. É belíssima ideia, sim. Sim.
Tem um outro trabalho, enfim, a gente vai lembrando das referências, né? Eu me deparei com ele numa visita até o Iberê Camargo, enfim, então tem uma loja de souvenirs, enfim, de lembranças e tal, e aí lá a gente conta com o mostruário de cores, e aí não são as cores, o nome técnico das cores, mas são as tonalidades, né? Então isso, assim, de novo para fugir, para criar, né? Então é o azul mar, é o azul profundo, oceano, enfim, toda essa gama que liberta de novo, né? Que tira desse enquadre tão rígido. Assim. Lembrei a proposta da fita métrica, de vocês podendo, na verdade, subverter essa medida do corpo, né? E da questão do sublinhar a marca. Não é sublinhar a marca. Vocês trouxeram as marcas do corpo como um assinalamento. Né? A gente só sublinha o que é importante. Então, as marcas não são por nada que elas estão ali. Elas devem ser sublinhadas e ganhar destaque. E, hoje em dia, o que está em jogo é um apagamento dessas marcas. Enfim, da memória. Bueno, tem toda uma questão ética, estética, política. O debate é muito amplo. Né? Muito, muito importante. Verdade. A arte nos traz tudo isso, né? Sim. E ela nos toca de uma forma que é muito diferente de uma bandeira que milita, vamos dizer assim, né? Que está explicitamente ali dizendo a que veio, né? A arte nos toca de muitas maneiras, inclusive sem que a gente saiba, e, né, sem que a gente compreenda. Aqui a gente está fazendo esse esforço de colocar em palavras, né, e está ficando muito deslumbrado com isso, mas certamente a gente não vai esgotar o texto de nenhuma obra de arte por aí. Gente, acho que só nos cabe aqui agradecer muito, muito mesmo ao esforço, enfim, que esses bailarinos fizeram para estar aqui no meio de problemas de Covid, de ter que ensaiar e se recuperar e poder dar o tempo da quarentena para depois, então, poder de novo retomar o ensaio. E, enfim, eles reservaram essa manhã para estar aqui conosco, tendo que, enfim, fazer uma jornada inclusive de viagem agora a partir de segunda-feira, né? E muita emoção, muita beleza nisso tudo. Esse nosso encontro vai estar gravado para quem quiser escutar. Enfim, a POA pode fornecer a quem quiser por e-mail. E no nosso grupo, que é um grupo continuado de estudos, ele vai estar lá no WhatsApp para todo mundo poder acessar também. Quem não conseguiu ficar até o final vai poder escutar nossas questões que foram até agora. Agradeço muito. Se o Edson quiser dizer alguma coisa no finalzinho, Obrigado a vocês. Se despede. Obrigada, gente. Maravilhoso sempre. Obrigado. Sempre muito bom, muito, muito. Isso, muito obrigado, e que, bom, possamos nos encontrar lá no espetáculo, né? No espetáculo. Convidem os amigos, que realmente vai ser uma continuidade dessa conversa maravilhosa, assim, que a gente teve hoje de manhã. Muito, muito obrigado. Acho que nós estamos precisando um pouco de beleza e de leveza nos nossos tempos, né? E agradecer a presença de todos vocês aí também. Tomara que vocês possam assistir, tomara, para que a gente se veja de perto. Exato. Eu certamente vou fazer como vocês fizeram. Vou abrir um buraco num outro compromisso para poder assistir, estar ali com vocês na estreia na Renascença, certamente. Obrigado. Que bom. Beijo, obrigada. Muito obrigado. Bom fim de semana, Tchau. queridos. Vocês